Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 4 de maio de 2019. Estamos começando o quinto mês do ano de 2019. Este aqui é o primeiro programa do Felipe Aquino deste mês de maio de 2019, ok? Muito bom, gente. Olha só, o ano correu muito. A gente já está no quinto mês de 2019. Já indo aí, falta só mais um mês aí para encerrar a primeira metade do ano. Ano correu rápido mesmo. Esse ano promete ser rápido mesmo. Bora lá? Então, senhoras e senhores, vamos para os nossos destaques do programa de hoje. Vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? Vamos destacar no segundo bloco, a partir do segundo bloco, notícias esportivas, ok? Vamos destacar que esta semana começou o Brasileirão Série A 2019, que já teve aí as suas primeiras rodadas durante esta semana, e a gente vai destacar os primeiros jogos, ok? A primeira atualização da classificação e muito mais, ok? Vamos destacar também tudo que aconteceu na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil aí, que teve só sorteio esta semana para a próxima fase e muito mais, ok? Nas notícias esportivas, ok? Vamos destacar também as notícias do Brasil e do mundo, todos os destaques dessa semana de transição. Nos dois primeiros dias dessa semana ainda era abril, 29 e 30, até que na quarta-feira já se tornou maio, com direito a feriado do Dia do Trabalhador. Que coisa. Enfim, estamos no quarto dia de maio, ok? Hoje já é sábado, 4 de maio. Vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete, que nós vamos destacar os resultados das loterias aqui no programa de hoje. E também os salves no final do programa. Você vai interagir conosco nas redes sociais, que daqui a pouco eu vou ver aí como é que funcionam os critérios de participação, ok? Isso e muito mais, você vai acompanhar agora no programa do Felipe Aquino, que já está começando. Noite. Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 4 de maio de 2019 com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, Nada Além da Verdade no ar, ok? Então, no programa de hoje, a gente não vai precisar logo fazer o sorteio, porque a gente só ficou com uma ficha, ok? Então, vou colocar ela aqui no meu expositor, apenas o número 1. Então, pode entrar. O participante de hoje é Jorge Levi. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Jorge Levi. Seja bem-vindo aqui ao programa do Felipe Aquino. Então você pode se sentar aí à vontade. A produção vai servir um lanche bom para você, cortesia do programa, ok? Então, senhoras e senhores, enquanto ele se prepara, deixa eu só mexer aqui na minha pauta direitinho. Enquanto ele se prepara aqui para o jogo, na cadeira quente, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então, roda no vídeo a grade de perguntas. Muito bom, então são 7 perguntas, da primeira até a 6ª pergunta são as obrigatórias, vale de R$5.000, prêmios de R$5.000, R$10.000, R$20.000, R$30.000, R$50.000 e R$100.000. Se você mentir em uma dessas perguntas, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de R$100.000, você leva a metade de 50 mil, que é R$25.000.
Se você for bem sincero, você poderá concorrer a uma pergunta bônus no final do programa, que vale o prêmio de R$1 milhão. Se você mentir nesta pergunta, você perde todo o seu dinheiro que você ganhou no jogo. Ou seja, perde R$100 mil e você só vai levar o prêmio de participação do programa, que é R$1.000, ok? Então, vamos caprichar, vamos ser sinceros que o jogo não está fácil. Muito bom! Acabamos de ver aí a grade de perguntas, tudo concatenado, tudo perfeito, ok? Muito bom, Jorge Levi, então você já está preparado? Ó, você passou por um treinamento de perguntas e respostas dentro de um polígrafo. Lá eles colocaram umas ventosas em você, para medir sua pressão, seu batimento cardíaco, pressão arterial, lá, o pulso. Lá, a máquina gerou para você umas 100 perguntas. Lá você podia falar mentiras. Só que aqui no programa, você não pode, vai voltar para responder apenas no máximo mais 7 delas. Só que aqui não pode falar mentiras. Aqui é nada além da verdade, ok? Nada além da verdade, ok? Então, Jorge, você já está preparado? Ok, então o computador já está processando aí as primeiras perguntas. E aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$5 mil, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Durante uma seletiva de emprego, você já causou confusão na fila? Bora lá então. Durante uma seletiva de emprego, você já causou confusão numa fila? Sim? Sua resposta é sim para esta pergunta? Sim? Ok. Então ele disse sim? Sim. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Jorge. Você já ganhou R$5 mil, ok? R$5 mil garantidos. Bom, e agora vamos para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$10 mil, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Ixi, bora lá então. Vamos lá. Atualmente, você namora alguém? Bora lá. Atualmente, você namora alguém? Sim? Você namora? Sua resposta é sim para essa pergunta? Ok. Então ele disse sim? Sim. Então vamos ver o que diz o laudo das compacções. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Jorge. Você já ganhou R$10 mil, ok? R$10 mil garantidos. Bom, e agora vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$20 mil, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Ixi, bora lá. Bora lá, preste bem atenção. Na rua de sua casa, você já abocanhou um cachorro?
Eita, bora lá. Na rua de sua casa, você já abocanhou um cachorro? Sim? Sua resposta é sim para esta pergunta? Você já abocanhou um cachorro? Sim? Ok. Isso aqui vale 20 mil. Sim. Então, senhoras e senhores, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Verdade a resposta! Ganhou 20 mil reais, ok? 20 mil reais garantidos. Show de bola! Vamos agora para a quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo. Na sua juventude, você já gazetou aula para ir ao cinema? Bora lá então. Na sua juventude, você já gazetou aula para ir ao cinema? Sim? Sua resposta é sim? Você já gazetou aula para ir ao cinema? Sim? Ok, então vou colocar aqui o sim. Sim. Então, senhoras e senhores, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Jorge. Você já ganhou 30 mil reais, ok? 30 mil reais garantidos. Bom, chegamos nesse ponto aqui do jogo. Ponto bem crucial agora aqui, que a gente já vai para as perguntas com valores altos. Enfim, eu vou te dar uma colher de chá agora. Você já tem 30 mil reais garantidos. Você pode continuar para a próxima pergunta, que vale prêmio de 50 mil reais. Ou você pode parar agora aqui. Você pode parar na quinta pergunta. Na quarta pergunta, que vale 30 mil. Você já tem 30 mil garantidos. Você para, você não perde nada. Ou você continua para a próxima, que vale 50 mil. A gente pode preparar já aqui se você falar que vai continuar, ok? Então, você para o jogo por aqui ou você continua? Vai continuar? Ok. Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos agora para a quinta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Eita! Que coisa. Olha lá, tá começando a complicar as coisas aqui. Tá te mostrando preocupação, né? É verdade. Essa hora dá um frio na barriga que eu vou te contar. Mas é a quinta pergunta que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Na sua infância, você já brincou em uma poça de lama? Bora lá então. Na sua infância,
Você já brincou em uma poça de lama? Não? Não brincou? Tem certeza? A sua resposta é não? Você não brincou em uma poça de lama? Olha, olha. Sim ou não? Não? Ok. Então ele disse não. Não. Então, senhoras e senhores, valendo 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Mentira a resposta! Acabou o jogo, acabou. Veja só como são as coisas, né? Chegamos aqui e você falou mentira. Você disse que a máquina acha que você já brincou sim em uma poça de lama, mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Muito bom, então, como a gente viu aqui, né, na grade de perguntas, quem mente numa pergunta leva metade do prêmio da pergunta anterior. Então, Jorge Levi, você mentiu aqui na quinta pergunta, que vale 50 mil. Você vai levar a metade de 30 mil, que é 15 mil reais, ok? Muito obrigado pela sua participação, Jorge Levi. Então, pode sair por ali, ok? Muito bom. Então, senhoras e senhores, este aqui foi o nosso quadro Nada Além da Verdade, que volta no próximo programa. Esqueci de falar na hora do sorteio aqui, que tinha uma ficha. Na próxima semana, vamos fazer renovação de fichas, ok? Renovação de fichas e vamos ver quem vai ser o participante do programa da semana que vem, ok? Então, por hoje é só. Até semana que vem. Tchau! Muito bom. Acabamos de ver aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quinta pergunta e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas não é um prêmio aí muito ruim, que me faz sair daqui de mãos abanando, ok? Então, senhoras e senhores, vamos agora para o intervalo comercial. E no próximo bloco, aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar notícias esportivas. Vamos falar tudo sobre o início do Brasileirão Série A 2019 e muito mais dentro da nossa coluna Esportes, ok? Vamos destacar também notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana, semana de transição, início do mês de maio, Semana do Trabalhador, não é? Que coisa. Vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar daqui a pouco aqui os resultados nas loterias, ok? E também os salves no final do programa. Assim que a gente voltar do intervalo, vou mostrar como a gente participa para você interagir conosco nas redes sociais, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já. Não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 4 de maio de 2019. Muito obrigado pela sua audiência, que já estava assistindo o programa aí desde o primeiro bloco aí. A gente acabou de ver aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante ele mentiu na quinta pergunta e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? Então, senhoras e senhores, agora vamos para o segundo bloco do programa do Felipe Aquino. A gente vai começar destacando aqui as notícias esportivas, ok? Mas primeiramente vamos destacar aqui os critérios de participação, ok?
Olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa do Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que você vai estar participando automaticamente aqui do Programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp, então roda aí no vídeo nosso WhatsApp. Tá aí, ó, é o 992882816, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos começar o segundo bloco aqui do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Então, vamos lá. Atenção, VTs especiais. Muito bom, notícias esportivas no ar, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, ele está de volta com tudo, gente. Eu estou falando do Brasileirão, gente. O Campeonato Brasileiro, todos dizem, o campeonato mais disputado do mundo. Pontos corridos, gente. Começou, gente. Foi dada a largada nesta semana para o Brasileirão 2019, ok? Vamos lá, até início de dezembro, até o final do ano. Agora é prova de fogo, a parte crucial da temporada dos clubes brasileiros, né, gente? Essa é a primeira parte mais fácil, já passou, né, aí, os estaduais. Produção, a gente não deixou de destacar um estadual, não é? Que foi exatamente aqui do Amazonas, né? Mas a gente vai deixar para destacar no final, tá? Que a gente vai começar exatamente do Brasileirão aqui, os times de elite, os que são destaques aqui no Brasil inteiro e mundo afora, ok? A gente vai... produção, cadê o controle remoto aqui? Tá aqui, achei. A gente vai começar a destacar aqui agora, porque já foram 2 rodadas, gente. Começou com 2 rodadas o Brasileirão já. Semana passada a gente mostrou só os jogos da primeira rodada aqui, mas a gente mostrou jogos, já teve jogos da segunda rodada, que foi no meio de semana, ok? Gente, a gente já tá aqui com os jogos, ok? Então, vamos colocar em tela cheia. Gente, tá aí. 20 jogos em menos de uma semana já. Meu Deus, que situação. Enfim, olha só. A primeira rodada no último fim de semana, a gente teve aí a abertura entre São Paulo e Botafogo. São Paulo venceu de 2-0. Atlético Mineiro venceu o Avaí de 2-1. A Chapecoense venceu o Internacional de 2-0. Olha isso, gente, que confronto, né? Olha lá, o Flamengo venceu o Cruzeiro de 3-1, gente. Que resultado, a gente teve alguns resultados, já o Brasileirão começou, foi com tudo, gente. Olha só, uma equipe invicta, né? Eu tava vendo nos meus cálculos aqui, o Cruzeiro tava muito invicto e o Flamengo interrompeu isso. Só o Flamengo mesmo para fazer isso. E venceu o Cruzeiro de 3-1. E olha quem venceu também, o Santos. O Santos estreou com vitória. O Santos estreou o Brasileirão fora de casa contra o Grêmio e venceu de 2-1, gente. O Santos estreando aí também com vitória. O Ceará venceu o CSA do Alagoas. O CSA veio da Série B e está na Série A este ano. O CSA já começou vacilando, perdeu de 4-0 para o Ceará. O Corinthians perdeu para o Bahia de 3-2. E quem começou vacilando que nem o CSA foi o Vasco, gente. O Vasco perdeu para o Atlético Paranaense de 4-1. Goleada, gente, 4-1. E o Fortaleza, que veio também de Série B, depois de 13 anos sem disputar a Série A, perdeu para o atual campeão, Palmeiras, de 4-0, gente. Fortaleza perdeu para o Palmeiras de 4-0 na primeira rodada. E o Fluminense, jogando em casa, estreou o Brasileirão perdendo para o Goiás de 1-0, gente. O Goiás também vem da Série B e estreou com vitória, ok? Enfim, aí as equipes que vieram da Série B, o Avaí, o Goiás, o CSA e o Fortaleza, 3 estrearam com derrota e uma só estreou com vitória, ok? E agora vamos para a segunda rodada. Segunda rodada já teve reviravolta nos resultados, né? Em algumas equipes, né? É o caso do Flamengo. O Flamengo foi jogar fora de casa e perdeu para o Internacional de 2-1.
Assim sendo a primeira vitória do Inter, a primeira derrota do Flamengo e pronto. E assim sendo também a primeira vitória do Corinthians, né? Venceu a Chapecoense de 1-0. O CSA empatou com a Alagoas em 1-1. O Cruzeiro venceu o Ceará de 1-0. O Avaí empatou com o Grêmio em 1-1. O Fortaleza... Veja isso, gente. O Fortaleza venceu o Atlético Paranaense de 2-1. Fortaleza já vencendo a sua primeira aí na segunda rodada. Show de bola, né? E tivemos o Vasco jogando em casa, perdendo para o Atlético Mineiro de 2-1, gente. E aí complica, né? Aí complica. E aí tivemos Goiás e São Paulo na segunda rodada também. E a equipe do São Paulo jogando fora de casa venceu o Goiás de 2-1. Que resultado, né? Enfim, o Fortaleza venceu o Atlético Paranaense de 2-1. O Santos venceu o Fluminense de 2-1 também. E o Botafogo venceu o Bahia de 3-2, ok? O Botafogo venceu o Bahia de 3-2. E assim fechou primeiro par de rodadas do Brasileirão deste ano, ok? E agora vamos ver aqui, senhoras e senhores, vamos agora para a classificação, tá? Vamos para a classificação da primeira rodada, da segunda já, todas as equipes com 2 jogos já. Enfim, vamos ver quem terminou na liderança, quem está na última posição e vamos lá. O São Paulo, temos 3 equipes com 6 pontos aqui na segunda rodada. Porém, o São Paulo tem a melhor campanha em relação ao Atlético Mineiro e o Santos. Então, o São Paulo termina a segunda rodada na liderança com 6 pontos. O Atlético Mineiro em segundo e o Santos em terceiro, ok? E aí o Palmeiras, nesta atualização aqui, é a única equipe que fez 4 pontos. Isto é, uma vitória e um empate. Já as outras equipes não têm essa mesma combinação aqui no final da segunda rodada. O Ceará em quinto está com 3 pontos. O Atlético Paranaense em sexto com 3 pontos também. E assim fechou ali a zona da Libertadores. E aí chega a zona intermediária. O Flamengo em sétimo com 3. Agora todas essas equipes até a 15ª posição estão com 3 pontos. O Flamengo em sétimo, a Chapecoense em oitavo, o Bahia em nono, o Corinthians em décimo, o Goiás em 11º, o Botafogo em 12º, o Internacional em 13º, o Cruzeiro em 14º e o Fortaleza em 15º. Aí da 16ª, aí abrindo a zona de rebaixamento já. Da 16ª até a 18ª, equipes que estão com 1 ponto. O Avaí em 16º, o Grêmio em 17º e o CSA de Alagoas em 18º. E aí só temos, a segunda rodada terminou só com 2 equipes que não venceram no campeonato. E foram 2 cariocas, gente. Fluminense e o Vasco. O Vasco tem a pior campanha, aqui no final da segunda rodada, né? Tem a pior campanha que o Fluminense, então ele perde uma posição. Fica em 20º. Enfim, se o Brasileirão acabasse agora na segunda rodada, o São Paulo seria campeão e o Vasco seria rebaixado como lanterna do campeonato, gente. Junto com o Fluminense, junto com o CSA e junto com o Grêmio, né, gente? Mas que não. Tá só começando, temos mais 36 rodadas pela frente e o Brasileirão promete muito este ano, tá, gente? É pontuação, tem que ter matemática, tem que ser bom de pontuação aí e observar direitinho as equipes e torcer para as outras aí, caso esteja querendo, como devo dizer, querendo interceptar na outra, na classificação, na corrida contra a favor da liderança ou contra o rebaixamento, tá? Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom, gente. Tá aí, ó. Acabamos de ver aí jogos do Brasileirão. Show de bola. Começou com tudo aí. Algumas equipes vencendo já na primeira rodada e perdendo na segunda. Promete ser equilibrado, gente, esse Brasileirão em 2019, ok? Muito bom. Então, senhoras e senhores, agora vamos partir agora para outras competições aqui. Vamos destacar o que aconteceu. Esta semana a gente teve Copa Sul-Americana, gente. A gente teve Sul-Americana, a gente teve aí alguns jogos fechando aí já a primeira fase. E a gente vai
ver aqui, olha que vem com tudo também a Sul-Americana aí. Se acontecer alguma coisa com algum brasileiro na Libertadores. Eu falei semana passada, né, que pode ter Flamengo, né, pode ser acontecer alguma coisa com o Flamengo semana que vem, né. Tá aqui, Sul-Americano, ok? Então, primeiramente, vamos destacar porque, bora lá, roda no vídeo. Muito bom. Essas equipes aqui são muito fundamentais para os brasileiros estarem sabendo aí que podem se enfrentar na segunda fase para cima, ok? Tivemos Montevideo Wanderers empatando com o Sport Huancayo do Peru em 1-1. O jogo de ida foi 2-0 para o Montevideo Wanderers e o Montevideo passou. Olha só, o campeão de 2017 e de 2010, o Independiente, que exatamente despachou o Flamengo em 2017 na final, venceu o Deportivo Binacional do Peru de 2-1, venceu de novo, né, que o jogo de ida foi 4-1 para o Independiente, e o Independiente se classificou para a segunda fase. União Espanhola e Muxucuna do Equador, e foi empate em 1-1, o jogo de ida também foi 1-1, e o jogo foi decidido nos pênaltis, e o União Espanhola venceu de 6-5 nos pênaltis, está classificado à segunda fase. Cerro do Uruguai venceu a Universidade Técnica de Cajamarca de 3-1, e o jogo de ida foi empate 1-1, então Cerro se classificou para a segunda fase. Tivemos uma zebra aqui. Esse jogo aqui não é o Colo-Colo do Chile e a Universidade Católica do Chile. A Universidade Católica do Chile tá lá na Libertadores no grupo do Grêmio. Esse Universidade Católica aqui é do Equador, tá, gente? Um plágio, tá? E esse Católica surpreendeu, porque o Colo-Colo no jogo de ida, lá na casa deles, dos equatorianos, ele venceu de 1-0. Só que no jogo da volta o Colo-Colo perdeu de 1-0 e o jogo foi decidido nos pênaltis. E pelo que eu observei, o Colo-Colo não treinou pênalti não, errou todas. E a Universidade Católica teve privilégio de fazer só 3 gols nos pênaltis para se classificar para a próxima fase. Olha isso. Que coisa, né? Um plágio eliminando o rival, né? Que coisa. Tivemos Sol de América do Paraguai vencendo o Mineiros da Venezuela de 4-3. O jogo foi 1-0 para o Sol de América. O jogo de ida foi 1-0 para o Mineiros. Então, tá aí. Foi nos pênaltis e o Sol de América se classificou. E o Guarani do Paraguai venceu o Deportivo Cali da Colômbia de 1-0. O jogo de ida foi 1-0 para o Cali, Deportivo Cali. E o jogo foi decidido nos pênaltis. E o Deportivo Cali venceu de 4-1. E está classificado para a próxima fase, ok? Olha só, essa primeira fase, eu não sei nem porque eu não coloquei ali esse jogo, mas é porque não aconteceu. Essa primeira fase era para ter tido um jogo a mais, só que esse jogo foi adiado. Esse jogo ia acontecer, sabe aonde? Na Venezuela. Só que a Venezuela passou por uma semana muito crítica em relação à crise política, a crise que a Venezuela vive. Então, este jogo que ia acontecer ia ser entre estudantes lá da cidade de Mérida e o Argentino Júnior. Esse jogo não aconteceu esta semana. E ele foi adiado só para a semana que vem, ok? Ia ser dessa mesma fase. Ia ser um jogo de volta, já tem um jogo de ida, foi 2-0 para o Argentino Júnior, ok? A situação da Venezuela tá crítica. Daqui a pouco nas notícias do Brasil e do mundo a gente vai destacar o que tá acontecendo, ok? Isso aqui é só Copa Sul-Americana, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, fundamental a gente saber esses resultados aqui pra gente ver como é que vai ser o caminho dessas equipes, tudo lá na frente, ok? Então, retorna pra mim. Muito bom, gente. Show de bola, tudo dito aqui, os resultados da Copa Sul-Americana, ok? Bom, a Copa do Brasil deu uma trégua nesses últimos dias. Só que a CBF esta semana já fez o sorteio para os jogos das oitavas de final. As oitavas de final vai ser composta com equipes, os times brasileiros que estão disputando a Copa Libertadores, mais o campeão da Série B de 2018, campeão da Copa Verde, umas duas competições que a gente não destaca aqui, mas a gente vai destacar já aqui, a Copa Verde de 2018 e Copa do Nordeste de 2018 também, ok? Dessas aí, vaga garantida já para esse ano, né? Que coisa, né? Então a gente vai colocar agora aqui como é que foi feito esse sorteio, ok? É oitavas de final ainda, já junto com, tá aqui, ok? Então vamos colocar lá em tela cheia. Muito bom, gente. Então, equipes que já estavam na Copa do Brasil era o Corinthians, o Santos, a equipe do Fluminense e o Bahia, ok? Tinham sido só essas equipes
Assim, ainda tem um jogo que ainda não aconteceu e tá na legendinha ali embaixo, Juventude e Vila Nova, que será disputado só na semana que vem, no dia 7 de maio, para definir o adversário da equipe que está aqui, que vamos já falar, ok? Enfim, entrou novas equipes. Agora a Copa do Brasil vai ser pedreira, entendem? Pedreira de sempre. Com direito a revanche, né, gente? Que isso. Vamos ter Internacional e Paysandu, Atlético Mineiro e Santos, Sampaio Corrêa do Maranhão e Palmeiras, Fortaleza e Atlético Paranaense, Fluminense e Cruzeiro, atual campeão, né? E o São Paulo enfrentando o Bahia. Agora os destaques vão aí para revanche, né? Corinthians e Flamengo, né? Ano passado teve esse jogo, né? Foi nas semifinais ano passado esse jogo. O Corinthians empatou um jogo e venceu outro. E esse ano vai acontecer nas oitavas de final, gente. Corinthians e Flamengo. Que jogão, ok? O jogo aí vai ser revanche, né? E o mais engraçado é, assim, não vou nem falar que fase era. O Corinthians, ano passado, tinha se classificado contra a Chapecoense, lembra? Nas quartas de final, para a próxima fase, e enfrentou o Flamengo. E o que acontece aqui, de novo, o Corinthians se classifica contra a Chapecoense, passa para a próxima fase e vai fregar o Flamengo. Mas nesse caso, foi tudo via sorteio, não foi porque o Corinthians já estava vendo o Flamengo na frente, não. Ou melhor, na outra chave. Vai ser a mesma, tá tudo assim, porque quem se classificar aqui nas oitavas de final da Copa do Brasil vai passar por um novo sorteio. Digamos, o vencedor do Inter e Paysandu não vai pegar o vencedor do Corinthians e Flamengo, quem tá olhando aqui no GC, ok? Dá para observar também que temos o jogo fantasma Juventude Vila Nova, que vai definir o adversário do Grêmio, ok? O adversário do Grêmio. Enfim, as datas desses jogos vão acontecer. Hoje é o que, produção? Hoje é dia 4, né? Vai ser só do dia 15 pra cima, né? Que semana que vem a gente vai ter a definição da Libertadores e da Sul-Americana também, ok? Enfim, a Copa do Brasil vai ter sua definição mais cedo este ano, porque esse ano promete, como a gente já falou ali, quando a gente estava falando do Brasileirão, ok? Enfim, que oitavas de final, né, gente? Agora só explicando aqui dessas equipes que surgiram aqui, o Paysandu, o Fortaleza, o Sampaio Corrêa e a equipe e as outras equipes, né? O Sampaio Corrêa, ele foi o campeão da Copa do Nordeste de 2018, time de São Luís, no Maranhão. O Paysandu, campeão da Copa Verde de 2018. E o Fortaleza entrou como campeão do Brasileirão Série B de 2018, ok? E o Internacional, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e o São Paulo são os brasileiros da Libertadores deste ano, ok? Tá aí, é São Paulo 1, Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 3, Palmeiras 4, Grêmio 5, Atlético Mineiro 6, Flamengo 7, Internacional 8, tá vendo? São 8 brasileiros que estavam na Libertadores logo assim, até na última atualização da classificação do Brasileirão Série A 2018, que a gente falou lá no programa, nos primeiros programas de dezembro de 2018, né? Enfim, a gente não destacou lá que ia servir para isso aqui, mas na próxima a gente destaca, tá? Só para não pegar muita gente de desprevenido, porque muita gente não entende de onde surgiu o Paysandu, de onde surgiu o Fortaleza, de onde surgiu esse Sampaio Corrêa, mas muitas sabem que essas equipes iam disputar a Copa do Brasil através aqui das oitavas de final, né? Um grande privilégio. E o caso do Cruzeiro, né, nos últimos 2 anos, né, foi mais privilegiado, né? Começando nas oitavas de final e olha que deu título, né? O Cruzeiro ganhou em 2017 e em 2018. Bora ver se o Cruzeiro vai em busca do hepta esse ano, ganhar aí um tricampeonato incrível, né? Na Copa do Brasil. Imagina só, né? O Cruzeiro ser tricampeão. 2017, 2018, 2019. O Cruzeiro tá vindo com tudo aí. E assim vale para Corinthians, vale para Flamengo, vale para o Santos, vale para a equipe do Palmeiras, tá? Não vou deixar de destacar o Palmeiras, tá? O São Paulo ida. São Paulo terminou a segunda rodada brasileira em primeiro lugar, né? E deu para observar, né? Muito bom, gente. Então tá aqui. Copa do Brasil, montadas as oitavas de final, ok? Então, senhoras e senhores, retorna aqui para mim. Muito bom, gente. Show de bola. Acabamos de ver aí os jogos que foram sorteados para a fase oitavas de final da Copa
do Brasil, ok? Muito bom, então agora para a gente encerrar aqui as notícias do Brasil e do mundo, teve um estadual que ainda ficou rolando até o último fim de semana, que foi exatamente o Campeonato Amazonense. Esse Campeonato Amazonense era para ter sido decidido exatamente ali no final de semana da Semana Santa. Só que aí aconteceu lá um desentendimento lá da federação, não queria reconhecer a equipe campeã do segundo turno, que no caso foi o Manaus, né? Aí demorou aí uma semana para articular tudo, desvendar tudo, fazer todas as burocracias, e até que aceitaram e o Manaus foi campeão, considerado o resultado do segundo turno, ok? E os jogos da final, né, entre o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno, foram acontecer, que foi Manaus e Fast Club, ok? Tá tudo aqui, então vamos colocar em tela cheia. Semana passada, junto com os jogos dos demais estaduais, a gente destacou que o jogo de ida foi Fast Club 0, Manaus 2, né? Enfim, no último fim de semana tivemos o jogo da volta, não foi? O jogo da volta foi entre Manaus e Fast Club e o jogo foi 0-0. E com este resultado, o Manaus é campeão amazonense de 2019. É o Manaus, gente. Equipe nova aí, desvendando aí no futebol profissional aqui. Destaque, né? Show de bola, né? Parabéns à equipe do Manaus, campeão amazonense de 2019. E com essas notícias, com esse encerrando, como a gente destacou desde janeiro, né? Desde fevereiro, na verdade, né? Tudo que acontecia aqui no Barezão, né? Nada seria destacar esse jogo da final aqui, pra gente não passar despercebido e falar que a gente não terminou destacando, ok? Muito bom, gente. Parabéns ao Manaus. Fast Club idem, né? Aí vão ter vagas garantidas aí para a Copa do Brasil de 2020, né? Para a primeira fase, né? O campeão de estadual não vai para as oitavas de final, tá, gente? Vai para a primeira fase e tem que fazer tudo que o Corinthians fez, tudo que a equipe do Fluminense fez lá, que não estavam grifados, né? Como entraram via Copa Verde, sim, via Copa Verde, via Libertadores e via Copa do Nordeste, né? O caso do Manaus e o caso do Fast Club, se quiser fazer isso, eles terão que disputar Copa Verde e serem campeões, entendem? Copa Verde e serem campeões, e aí as duas equipes entrariam pelas oitavas de final, como a gente destacou agora há pouco, ali na Copa do Brasil, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, já pode se despedindo aí, como eu já disse, estaduais só ano que vem agora, tá? Agora é só Brasileirão, só Copa do Brasil, só Sul-Americana, só, como devo dizer, só Libertadores. Aí para junho vamos ter a Copa América, não é, produção? Copa América, que vai ser só de seleções. Aí vai dar uma interrompida aí na faixa do Brasileirão, da Copa do Brasil, Sul-Americana e também da Libertadores, né? Ok? Retorna aqui para mim. Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, esta aqui são as notícias esportivas, ok? Como é bom estar resenhando aqui, fazendo essa nossa coluna aqui. Show de bola. Tudo que aconteceu nesta semana, ok? Então, senhoras e senhores, agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, senhoras e senhores, vamos lá começar com a primeira notícia. Bom, olha só, há umas semanas atrás, aqui no programa do Felipe Aquino, a gente destacou sobre um ciclone que atingiu a costa leste da África. Atingiu Moçambique e umas outras ilhas. Aquele ciclone era o ciclone Idai. Só que formou um outro ciclone ao decorrer desta semana, ali na região do Oriente Médio, na Índia, chamado Fani.
Enfim, ao decorrer desta semana era previsto a passagem desse ciclone lá pela Índia. Enfim, por causa disso, a Índia acelerou os esforços para tirar 1,2 milhão de pessoas ao longo da costa nordeste até na última quinta-feira, dia 2, segundo a agência Reuters, para a passagem desse ciclone. Enfim, à medida que esse ciclone, chamado Fani, se aproxima ali da região, ganha força. E ela ia atingir até no máximo no dia de ontem, sexta-feira, dia 3. Enfim, até na última quinta-feira, a tempestade estava revirando a Baía de Bengala, cerca de 275 quilômetros a sudoeste da cidade de Puri, onde trens especiais foram colocados para retirar turistas e as praias foram esvaziadas. Enfim, olha aqui, ó. Segundo o tweet da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, essa tempestade ciclônica ela é extremamente severa. E agora é uma tempestade de categoria 4, perto da costa da Índia. Fani estava gerando ventos máximos entre 170 km por hora a 180, informou o Departamento de Meteorologia da Índia. Um rastreador de ciclones a classificou como uma tempestade de nível 4, o nível abaixo do mais severo. Enfim, 1,2 milhão de pessoas foram tiradas das áreas baixas de 15 distritos no estado oriental de Odisha, né, para abrigos anticiclone, escolas e outros prédios, foi o que informou as autoridades. Mais de 800 mil pessoas já deixaram suas casas. A Marinha Indiana despachou 7 navios de guerra e tem 6 aviões e 7 helicópteros de prontidão, além de mergulhadores, barcos de borracha, equipes médicas e ajuda humanitária. O primeiro-ministro Narendra Modi disse na rede social Twitter que o governo fornecerá toda a assistência possível. Agora vamos falar de tráfego aéreo. O aeroporto de Calcutta ficará fechado a partir das 9 horas. Está fechado desde do dia de ontem, da noite do dia de ontem, por volta de 9h30 da noite, hora local. Até pelo menos parte deste fim de semana, neste sábado, dia 4. Tem o aeroporto de Bhubaneswar, né, a capital de Odisha, que foi fechado também no dia de ontem. A companhia aérea Indigo Airlines, a maior companhia aérea do país, afirmou que cancelou voos saindo e chegando lá da cidade. Calcutta, Ranchi, né, para viagens até pelo menos amanhã, dia 5. As atividades em portos de Paradip, Dharmira e Visakhapatnam foram suspensas. Em um tweet, a companhia aérea indiana Vistará afirmou que iria suspender as taxas de cancelamento de voos para essas cidades atingidas até o dia de amanhã. Milhares de moradores empilharam itens domésticos e caminhões antes de fugirem de casa. Na cidade de Paradip, a 160 quilômetros de Puri, também na costa do país, da Índia, imagens televisivas mostraram moradores empilhando bicicletas, máquinas de costura e botijões de gás em pequenos caminhões e partindo para qualquer um dos quase 900 abrigos abastecidos com comida e água e remédios. O governo do estado de Odisha implantou centenas de funcionários de gestão de desastres e fechou escolas e faculdades e pediu aos médicos que outros funcionários de saúde não saíssem de licença até pelo menos na metade deste mês. Enfim, a temporada de ciclones na Índia pode durar tanto de abril até o final deste ano, quando as tempestades severas atingem cidades costeiras e causam mortes generalizadas e danos de plantações e propriedades na Índia e no vizinho Bangladesh. Há 20 anos atrás, aí, em 1999, um superciclone atingiu a costa de Odisha por 30 horas, matando 10 mil pessoas. Uma retirada em massa de quase 1 milhão de pessoas. Salvou milhares de vidas o ciclone atingiu em 1999, mas o que aconteceu em 2013 foi uma retirada de massa
de quase 1 milhão de pessoas, que salvou milhares de vidas, entendem? Enfim, pra gente prosseguir aqui, ó, o ciclone Fani, ele é um dos mais fortes a tocar o solo na Índia nos últimos anos e provocou estragos e deixou 2 mortos na costa leste do país até no dia de ontem. Mais de 1 milhão de pessoas foram orientadas a deixar suas casas preventivamente. Com rajadas de ventos de até 200 km por hora, a tempestade tropical chegou à cidade turística de Puri, no estado de Odisha, por volta das 8 horas da manhã, hora local, na última quinta-feira, de acordo com o Serviço de Meteorológico indiano. As primeiras informações indicam que ventos derrubaram uma grande quantidade de árvores. As chuvas fortes provocaram enchentes, o fornecimento de energia elétrica e de água potável em diversas áreas foi prejudicado. O comissário especial para a ajuda do estado de Odisha, aqui chamado Vishnupada 7, afirmou que a AFP que um idoso morreu vítima de ataque cardíaco e outra pessoa saiu em plena tempestade, apesar das advertências, e morreu a ser atingida por uma árvore. Foi o que ele declarou aqui, o comissário especial. A expectativa é que ele esse ciclone se desloque para a região norte em direção a Calcutá, em umas cidades mais populosas da Índia, e também para chegar em Bangladesh. E nesse trajeto, o ciclone deve atingir 15 distritos de Orissa, um dos estados mais pobres da Índia. Os meteorologistas esperam que Fani provoque intensas chuvas e graves inundações, com as que atingiram o estado de Odisha, também lá em 99, como a gente já relatou mais cedo aí. E diante da chegada desse ciclone, as autoridades indianas determinam o cancelamento de centenas de voos, aulas suspensas, atividades de repartições públicas, navios, helicópteros de marinha, que estão de prontidão aí, com equipes médicas. E mais de 1 milhão de pessoas foram orientadas a deixar suas casas em vários distritos costeiros. Um funcionário do governo informou à AFP que pelo menos 750 mil pessoas foram levadas para refúgios durante a noite em 13 distritos do estado de Odisha. Centenas de milhares de pessoas também tiveram que deixar algumas regiões da Bengala Ocidental. Cerca de 1.000 abrigos, escolas e agências do governo foram montados para acomodar mais de 1 milhão de pessoas, né, gente? Gente, que situação. A gente acabou de ver aí, ó, grande movimento aí, mais um ciclone que se forma ali, tempestade tropical, um furacão, categoria 4, né? Atingindo assim um lugar que, devo dizer que tem muitas cidades pobres, né? A gente observou também ali na África no último mês aí que aquele outro ciclone lá matou muita gente, matou mais de 300 pessoas, né? E vamos ver essa situação desse aí, nada demais, né? Também situação complicadíssima, né? Tá mostrando preocupação, né? Então, senhoras e senhores, vamos agora para a próxima notícia. Bom, olha só, foi mais uma complicada semana para a companhia aérea Avianca Brasil. A Avianca Brasil já estava aí com alguns voos cancelados, né? E diz aqui que até o próximo dia 8 de maio, semana que vem, ela vai ter cancelado já 2.000 voos. Enfim, em recuperação judicial desde dezembro, a empresa passou a concentrar seus voos em apenas 4 aeroportos a partir da última segunda-feira, dia 29. E ela está atuando em Congonhas, Santos Dumont, Brasília e em Salvador. Como reflexo da crise, a Avianca ela opera com o mesmo número de voos quando havia começado a fazer voos regulares a partir desta semana. A partir dessa semana, serão 37 voos em média, contra 35 voos diários, contra 35 voos diários em 2003, ano que a companhia, ainda sob o nome de Ocean Air, recebeu autorização para operar e aponta levantamento da mídia como base de dados à Agência Nacional de Aviação Civil. No início do mês passado, os criadores aprovaram o plano de recuperação judicial da empresa. O leilão dos ativos da companhia deve ocorrer até na próxima semana.
O plano prevê a divisão da companhia em 7 unidades produtivas isoladas que serão levadas a leilão. Tanto a Latam Brasil quanto a Gol consideram fazer uma oferta no valor mínimo de 70 milhões de dólares, pelo menos uma UPI e seus respectivos ativos. A Azul chegou a fazer uma oferta de compra, mas já anunciou ter desistido. A companhia aérea disse que teria entrado em contato com os passageiros afetados para oferecer reembolso de opções de reacomodação. Mas também informou que se as passagens foram compradas por meio de agências ou sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas. Segundo a ANAC, em caso de cancelamento ou de alteração de voos por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter seus direitos respeitados e disponíveis para consulta no portal da ANAC na internet. Reclamações podem ser feitas pela plataforma do consumidor.gov.br e, caso elas não sejam atendidas, o passageiro poderá recorrer aos órgãos de Serviço Nacional de Defesa do Consumidor. Prosseguindo aqui, a Avianca Brasil está em processo de recuperação judicial. Na última quinta-feira, dia 2 de maio, ela demitiu cerca de 80 funcionários dos setores de check-in. Mais uma semana complicada, né, gente? Fazer o quê? Tem outra coisa pra gente destacar aqui. Enfim, demitiu na última quinta-feira, dia 2 de maio, cerca de 80 funcionários dos setores de check-in, despacho de voos e terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, segundo o Sindicato de Aeroviários de Guarulhos. Este número representa cerca de 30% da mão de obra da companhia do terminal. Desde a segunda-feira, a empresa deixou de operar no aeroporto devido aos cancelamentos ocasionados pelos arrastos de aeronaves. E de acordo com Rodrigo Maciel, presidente do sindicato, a Avianca estaria realizando as demissões sem dar prazo para pagamentos de verbas rescissorias. E o Maciel disse que ainda a empresa se fechou e não conversou com o sindicato sobre as demissões, e funcionários também reclamam que ainda não estão recebendo regularmente salário e nem benefícios como vale transporte e vale refeição. Esses pagamentos estão sendo feitos com atrasos. Gente, olha só, as demissões ainda não chegaram aos pilotos da empresa, segundo o que informou o comandante da companhia, que pediu para que não fosse identificado na mídia aqui. Alguns desses profissionais estão esperando um leilão de ativos, marcando para a próxima terça-feira, dia 7, ou seja, realocado para outras companhias aéreas, nacionais e internacionais. A produção tem um avião passando aqui em cima agora? Tá bom. Enfim, desde a segunda-feira, dia 29, só pra gente fechar aqui essa notícia já, a empresa opera somente em 4 aeroportos aqui do país, como a gente já relatou aí: Salvador, Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Brasília. O cancelamento dos voos ocorreu por causa de um arresto de aeronaves desde o dia 12, quando ocorreu o primeiro anúncio de suspensão de decolagens. A companhia já cancelou mais de 3.800 voos. Empresas de leasing entraram na justiça pedindo a retomada dos bens por causa de atraso de pagamento por parte da aérea brasileira. Gente, agora começou as demissões. Que semana complicada para a companhia Avianca Brasil. Estamos vendo aí uma companhia descendo ladeira abaixo. Tá te mostrando preocupação aí para muitos passageiros que querem viajar, né? Deve ser muito preocupante mesmo isso. Pô, tristeza mesmo, né? Que coisa, né? Então, senhoras e senhores, agora vamos para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, agora uma pauta triste aqui, né? Ou melhor, foi uma semana triste também para o samba brasileiro, né? Porque olha quem veio a falecer esta semana, gente. A cantora e compositora Beth Carvalho, conhecida como a madrinha do samba e um dos maiores nomes da história do gênero aqui no país, morreu no Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 30, aos 72 anos. Ela ia completar 73 amanhã, dia 5, mas morreu aos 72. Ela estava internada no hospital procardíaco, lá no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o início do ano, gente. Olha só, 5 meses, devo dizer 5 meses redondos aí, porque ela morreu dia 30, né? Mas 5 meses internados, né? Que coisa. Enfim, gente.
que acontece, né? A causa da morte foi infecção generalizada, informou o hospital em um comunicado. Em nota, o empresário da artista, Afonso Carvalho, disse que ela morreu por volta das 5h30 da tarde da última terça-feira. Cercada de amor por seus familiares... Ela morreu por volta das 5h30 da última terça-feira, ok? Enfim. O velório está marcado para começar... o velório aconteceu na última quarta-feira por volta das 10 horas da manhã em um salão nobre lá do bairro do Botafogo, o time que Beth torcia. E o enterro, o funeral, né, dela, né, cremação, não foi enterro, foi por volta das 16 horas da última quarta-feira, dia 1º de maio. Enfim, só relatando aqui, né, Afonso Carvalho disse que ela morreu por volta das 5h30 da última terça-feira, cercada de amor por seus familiares e amigos. Já fazia bastante tempo que a cantora tinha um problema aqui na coluna. Há 10 anos atrás, ela estava marcando aí o show para o Réveillon de Copacabana, só que aí ela chegou a cancelar sua apresentação, justamente por causa de fortes dores na coluna. Em 2012, submeteu-se a uma cirurgia na coluna. E em 2013, foi homenageada pela Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé no Carnaval de São Paulo, mas não participou do desfile, exatamente, de novo, motivos de saúde. Lu Carvalho, sobrinha da Beth, foi quem representou a artista naquela ocasião. Ano passado, um show histórico, com a mobilidade cada vez mais reduzida pelos efeitos do problema na coluna, Beth fez um show histórico ao lado do grupo de fundo de quintal. Mostrou sua força ao cantar deitada e seu sucesso no show. Beth Carvalho encontra o fundo do quintal há 40 anos, pé no chão. Ao longo da sua internação, no início deste ano, Beth teve que reduzir a quantidade de visitas. E a informação foi compartilhada por sua filha, Luana, após um vídeo mostrar a cantora debilitada cantando deitada na cama do hospital. Beth Carvalho é o nome artístico, porque o nome real dela é Elizabeth, ou melhor, um nome reduzido em relação ao nome normal, né? Porque muitos que chamam Elizabeth, chamam de Beth, né? Fez lembrar até uma professora que eu tinha. Enfim, Elizabeth Santos Leal de Carvalho. Nasceu no Rio de Janeiro, 5 de maio de 1946. E o site oficial da artista informou que o contato com a música foi incentivado pela família ainda na infância. Com 8 anos de idade, surgiu o gosto pela dança. E na mesma época ganhou dos avós o primeiro violão. Enfim, após a prisão do pai no início da ditadura, em 1964, Beth passou a dar aulas de música. Beth participou de quase todos os festivais de música daquela época, ali no final dos anos 60, e conquistou a 3ª posição no Festival Internacional da Canção, justamente com Andança. Olha só, a cantora era apaixonada pela Escola de Samba Mangueira, que era também sua escola do coração, e também pelo bloco do Cacique de Ramos, onde conheceu muitos dos seus apadrinhados. Beth é inquieta e não espera que as coisas lhe cheguem, e vai mesmo buscar pagodeira. E ele conhece a fertilidade dos compositores do povo, mas que isso conhece os lugares onde vivem, onde cantam com que tocam, descrevem a biografia dela lá no site. Em 79, Beth se casou com o jogador de futebol Edson de Souza Barbosa e 2 anos depois deu à luz a sua única filha, Luana Carvalho. Em junho de 2002, recebeu das mãos de Dona Zica, viúva de Cartola, o troféu Eletrobras de música popular brasileira, no Teatro do Rival do Rio de Janeiro. Seu 26º disco, Pagode de Mesa, e o segundo, lá de 2000, que concorreu ao Grammy Latino na categoria de melhor disco de samba. Em 2004, 2 anos depois ali, ela gravou seu primeiro DVD, Beth Carvalho, a madrinha do samba, que lhe rendeu um DVD de platina, o CD que teve lançamento simultâneo ao DVD. Recebeu um disco de ouro e também foi indicado ao Grammy Latino do ano seguinte, em 2005, na categoria de melhor álbum de samba. E pra gente fechar aqui, Beth Carvalho foi homenageada há 10 anos atrás, em 2009, também no Grammy Latino, em Las Vegas. E naquela ocasião a cantora foi a primeira sambista a receber um dos reconhecimentos mais importantes da cerimônia, o prêmio Lifetime Achievement Awards. Desculpe.
ok? Enfim, aí, semana triste aí pro samba brasileiro, todo mundo aí de luto, né? Vai a madrinha do samba, sobe as escadas, vai para o andar de cima e veja como são as coisas, né, gente? 2019 aí, perdendo grandes ícones da mídia de famosidades, né, gente? Que coisa. Então, senhoras e senhores, agora vamos para a última notícia. Uepa! Uepa! Bom, agora há pouco, nas notícias esportivas, a gente falou sobre um jogo de futebol que aconteceu na Venezuela e foi adiado para a semana que vem por conta da situação de crise política, socioeconômica que estava acontecendo na Venezuela essa semana, né? Enfim, essa semana foi muito quente, gente. Essa semana aconteceu muitos protestos, lá aconteceu tudo com... o país está com 2 presidentes parcialmente aí, né? Um ditador e um que tá... E um não ditador, devo dizer aqui. Um não ditador, mas que fica metendo bronca aí com todo mundo. Colocar todas as... Como devo dizer, produção? Os opositores, né? Os opositores para cima e entram em confronto, né? Venezuelanos entram contra os opositores de Maduro, Nicolás Maduro, que é o atual mesmo, né? E o Juan Guaidó é o interino, o segundo presidente. Enfim, gente, foi uma semana longa e pesada, mais uma semana forte para os venezuelanos, transição de mês terrível. Enfim, vou destacar aqui, ó, que o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos alertou que um total de 5 pessoas foram mortas nesses confrontos como resultado da crise na Venezuela em apenas 2 dias desta semana. Essa informação foi divulgada no dia de ontem, lá em Genebra, na Suíça. E resultados que se refere aos confrontos que aconteceu na última terça-feira, dia 30, e na quarta-feira, dia 1º de maio. Esta é a primeira vez que um levantamento independente é apresentado sobre acontecimentos registrados aqui na América do Sul, na Venezuela. Pelo menos 2 dos assassinatos foram cometidos por indivíduos que fariam parte de milícias pró-governo. E entre os mortos, 3 são menores de idade. E um deles era um garoto de 15 anos, no estado de Mérida. Enfim, exatamente nesse lugar que aconteceu aquele jogo de futebol, que foi adiado para a semana que vem. Estado de Mérida, gente. Enfim, continuando aqui, além de outro de 16 anos, em Araguá, desde o início deste ano, né? Só uma estatística aí de tudo que andou acontecendo na Venezuela ao decorrer deste ano, já contando com tudo que aconteceu esta semana. A ONU estimou que 49 pessoas foram mortas no contexto de todos esses protestos. E de acordo com a entidade, olha só, isso aqui já é um balanço geral. De acordo com a entidade, 240 pessoas foram detidas neste período, incluindo 17 menores. E existiram também 239 feridos nos últimos 2 dias, dos quais 18 por bala. Já o governo indica que pelo menos 8 soldados foram feridos. E também, de acordo com a ONU, 10 jornalistas também foram alvos de ataques desde o início da operação liderada por Juan Guaidó. E pelo menos 5 jornalistas foram baleados. A entidade também informou, está preocupada, ou melhor, ela informou, está mostrando preocupação com a situação de um parlamentar chamado Gilberto Caro, desaparecido desde a semana passada e é supostamente detido pelas forças de governo e que até os dias de hoje, porém, ele não foi levado diante de nenhum tribunal para ser oficialmente culpado. Indicaram aqui, ó, que o Alto Comissariado da ONU está muito preocupado com a detenção dele, do Caro, por membros de serviço de inteligência desde o final do mês passado. Não apenas a prisão, olha só, vou já te mostrar aqui, ó. Não apenas a prisão é uma violação da sua imunidade parlamentar, mas até agora não se sabe o destino onde se encontra e que ele alertou. Isso constitui um desaparecimento forçado de acordo com o direito internacional. A entidade teme que ele seja torturado. Que isso? Torturado? Eu vou traduzir isso.
não apenas a prisão é uma violação de sua imunidade parlamentar, mas até não se sabe destino onde ele se encontra, foi que ele alertou. Isso constitui um desaparecimento forçado e, de acordo com o direito internacional, a entidade teme que ele seja sacrificado. Entende? Eu só fiz uma retradução aqui só para não ficar muito forte a cena, né, gente? Mas eu falei que ele seja sacrificado. Enfim, Castro já havia sido preso ano retrasado, em 2017, e foi liberado apenas em junho do ano passado, quando a ONU vistoriou a Venezuela em março. O deputado foi um dos entrevistados pela equipe internacional. Na última quarta-feira, dia 1º, a entidade denunciou o uso excessivo das forças cometendo pelas forças de segurança contra manifestantes lá na Venezuela. Segundo o porta-voz, Marta Hurtado, dezenas de feridos foram registrados, assim como muitos outros detidos. Enfim, fazemos um chamado a todas as partes que mostrem máxima moderação e as autoridades para que respeitem o direito de reunião pacífica, foi o que declarou a porta-voz. E também advertimos contra o uso de uma linguagem que incite a violência, disse o escritório liderado por Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile. Recordamos às autoridades estatais e a sua obrigação de assegurar a proteção de direitos humanos de todas as pessoas, sem importar sua filiação política. E todas as partes devem renunciar ao uso da violência e pedimos aos líderes políticos que estabeleçam discussões significativas para resolver a crise atual, foi o que completou Marta Hurtado. Enfim, prosseguindo aqui, a segurança do Juan Guaidó, o presidente Juan Guaidó, autoproclamado, assim como do líder da oposição Leopoldo Lopes, libertado na última terça-feira da sua prisão domiciliar pelos rebeldes e refugiados na residência dos embaixadores do espanhol em Caracas, e outro dos pontos que serão abordados, diz que a agência aqui é uma fonte diplomática do Grupo de Lima. A divulgação de uma declaração esperada a partir até do meio de 40 da hora local daquele dia, e foi que anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Peru. Enfim, a gente vai prosseguir com tudo aqui agora, que as notícias políticas da Venezuela são uma montanha-russa há anos, mas os sobressaltos costumam acontecer entre etapas de rotina, cheias de incógnitas. O autoproclamado presidente Juan Guaidó procura quebrar essa dinâmica agora, e depois de ter libertado na última terça-feira a prisão domiciliar com a ajuda de um grupo de militares, o opositor Leopoldo Lopes, e convocado a população a ir às ruas. E olha só, e ele diz que vai manter a mobilização viva para aumentar o pedido, a pressão sobre o verdadeiro presidente Nicolás Maduro, o chefe do legislativo, reconhecido como o presidente por mais de 50 países, e que apelou na última quarta-feira para a exaustão dos trabalhadores, asfixiados pela gestão econômica e desastrosa do chavismo, e chamou de uma greve geral durante o 1º de maio. Enfim, disseram aqui, que no dia seguinte eles iam apoiar a proposta que foram feitas a eles de greves escandalosas até chegar a uma greve geral. Foi que o autoproclamado disse, que há 2 meses comandou uma greve de funcionários públicos, setor tradicionalmente ligado ao governo, e hoje em dia, histórico para o país, tem o início de uma fase definitiva da Operação Liberdade, e vimos que a pressão, o protesto gere resultados, disse em poucos tempo depois o Maduro, que apenas havia falado pela rede social Twitter ao longo do dia, e fez um discurso, o sucessor do Hugo Chávez, né, que estava apoiando pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino, e pelo chefe da Assembleia Nacional de Constituinte, chamado Diosdado Cabello, o número 2 de chave. Enfim, em seu pronunciamento, o presidente alertou que não pode haver impunidade e deve haver justiça para que haja paz. Enfim, Maduro exigiu lealdade absoluta
aos soldados e disse que a maioria dos militares que apoiam a ação de Guaidó o fizeram sobre falsos pretextos que estão sendo investigados pelo Ministério Público. E ele atacou Juan Guaidó e Lopes com várias desqualificações, embora não tenha ameaçado abertamente. O presidente venezuelano tentou mostrar uma imagem de unidade no chavismo e aproveitou uma marcha do 1º de maio para a qual foram convocados funcionários do Estado e militantes o governo enfatizar para que o seu governo ainda tenha um controle sobre as engrenagens do que o Estado está longe de ser expulso do poder, e ficou demonstrando a interferência do golpe e confronto, afirmado que não são os caminhos para a nossa amada Venezuela. O caminho para resolver a diferença será sempre constitucionalidade e respeito mútuo nós patriotas, e vamos superar a violência e vamos ganhar paz. O discurso teve um tom diferente dos anteriores. O líder chavista reconheceu que a revolução precisa urgentemente de mudanças e retificações. Também reclamou os venezuelanos a projetar um grande plano de mudanças e retificações ao decorrer do final desta semana, entende? Enfim, em todos os dias ele pensou que podemos melhorar, que temos que mudar o que estamos fazendo de errado, e quero convocar um grande dia de diálogos e propostas para que eles possam dizer a esse governo o que deve mudar. Enfim, no segundo dia de protestos, na última quarta-feira, foi mais um dia de demonstração de incerteza pela qual o país está passando. Milhares de pessoas se reuniram a partir do meio da manhã na Praça de Altamira, um símbolo das manifestações contra Chávez e outros pontos a leste da capital. Os confrontos deixaram dezenas de feridos em Caracas. A tensão disparou nas proximidades da base aérea de La Carlota, transformação em uma batalha campal. Foi neste mesmo local que, na última terça-feira, Guaidó anunciou a surpresa libertação de Lopes. Em questão de horas, passou a prisão domiciliar para refugiar na embaixada espanhola lá em Caracas. Essa operação, que foi só possível com o apoio de grupo de militares e do Serviço de Inteligência Bolivariana, poderia ter sido decisivo para desencadear uma revolta da população e uma divisão militar, nos qual ainda não aconteceu, mas provavelmente devido na administração dos tempos, é a confiança excessiva da resposta das Forças Armadas, e o Guaidó, no entanto, não se resignou e tenta redobrar o desafio para Maduro, já que, na opinião dele, não há como voltar atrás. E agora, para a gente ir aqui para a parte final dessa notícia, a oposição e o governo da Venezuela parece ter chegado a um empate técnico e ninguém consegue derrotá-lo claramente o outro ao lado. Os dois lados contam com forças que não estão dispostos a perder e ambos têm dificuldades no que querem expor. E essa conclusão que chegam em vários observadores da realidade do país e depois dos acontecimentos desta semana, como o descumprimento das regras de prisão domiciliar pelo líder da oposição, Leopoldo Lopes, e os novos protestos enfrentados entre manifestantes e as forças de segurança, nenhum dos lados tem a capacidade de vencer o outro, diz aqui a rede social BBC. Enfim, Jennifer McCoy, cientista da política da Universidade Estadual da Geórgia, nos Estados Unidos. O governo controla as armas e tem aliados internacionais importantes, mas que não tem apoio popular. A oposição tem um respaldo internacional, mas amplo, e o apoio da população cansada e não tem como conseguir, como devo dizer aqui, persuadir grandes descrições na cansada, mas não conseguiu meter forças armadas e mobilizar protestos massivos do que sustentem. Enfim, o que aconteceu aqui, é que Nicolás Maduro segue no poder. A Assembleia Nacional continua sem poder legislar os atores políticos que continuem sem reconhecer um ao outro. Enquanto isso, a dramática crise econômica no país continua. A população sofre com escassez de alimentos, produtos básicos, apagões deixam o país no escuro durante dias e a hemorragia de migrantes para os países vizinhos está próxima de uma
crise de refugiados. Como o país deve sair dessa vez? A gente tem aqui os cenários que pode rolar daqui para frente, olha só. Número 1, negociação. Para os especialistas, as forças na Venezuela terão que passar mais cedo ou mais tarde uma negociação. E eles preveem que, se isso funcionar, será um processo lento e que o complexo de diálogo deverá contar com um mediador imparcial e com disposição genuína de ambas partes para dialogar e fazer concessões. Gente, e a gente tem aqui o segundo motivo aqui, né? A implosão do chavismo. A implosão do chavismo, número 2, é a falha no corpo da inteligência que permitiu a fuga de López. Foi que confirmou que tanto no chavismo quanto as forças armadas dissidências importantes e uma solicitação negociada, mas não inclui necessariamente Maduro, diz McCoy, atores importantes em seu entorno, e poder deixá-lo a favor de um governo de transição e que represente os interesses a todos, reforma as instituições e promova eleições. Terceiro motivo, a implosão da oposição. Alguns apresentam a oposição que podem voltar a se dividir e perder impulso, como que aconteceu há uns anos atrás, em 2014 e 2017, e que podem prender Juan Guaidó, autoproclamado presidente, se houver uma reação do público ou uma reação internacional. Maduro se restabeleceria com um sistema totalmente autoritário e todos os problemas que conhecemos, diz os pantoulas. Motivo 4 aqui, o golpe de Estado. A Venezuela tem uma longa história de golpes de Estado que mantém aberta essa possibilidade cada vez de um desenvolvimento político no país. O último golpe, lá em 2002, tirou Hugo Chávez do poder por 2 dias e não apenas dividiu o país, mas empoderou e radicalizou o chavismo aproximado de Fidel Castro. Os chamados da oposição, as forças armadas, para elas juntem a sua causa e teriam crescido nos últimos anos, até que Juan Guaidó, neste ano de 2019, os converteu em uma das suas principais estratégias e que ele repetiu no mês retrasado, rodeado por uma dezena de militares. Que situação, né, gente? E agora, para a gente fechar aqui, de verdade, é muita coisa para a gente falar aqui, mas é o quinto e último motivo aqui, é a intervenção internacional real ou hipotética. Enfim, para a gente encerrar mesmo aqui, não são poucos os observadores que acreditam que a única forma de destravar o cenário político na Venezuela é acabar com o chavismo e através de uma intervenção militar internacional. E citam, por exemplo, o caso da invasão do Panamá pelos Estados Unidos lá em 1989, há 30 anos atrás, aí, quando a Operação Justa Causa foi deflagrada pelo Pentágono e derrubou o governo militar de Manuel Noriega e que se iniciou, embora sob tutela lá dos Estados Unidos, um momento democrático lá no país que continua até os dias de hoje. Os críticos de solução, no entanto, dizem que a Venezuela é um país mais complexo, onde há forças armadas e maiores completos, armados em todo o território e um apoio político ao governo de grandes potências como China e Rússia. Com os acontecimentos desses últimos meses, a Venezuela se tornou um cenário de disputa entre grandes potências que dificultam a situação e, sobretudo, relativiza o sucesso de qualquer tipo de intervenção. Uma intervenção também pode ser aprovada em outros cenários, como a Organização dos Estados Americanos, onde tem debate sobre a conveniência de se prolongar por meses que acham soluções. Enfim, para a gente encerrar mesmo aqui, enquanto nenhum desses 5 possíveis cenários se concretizam, a Venezuela, que muitos chamamos de impasse catastrófico, né, gente? Gente, tá aí, Veja como são as coisas, né? Semana pesada, crise política. Os futuros livros de histórias vão destacar o que foi tudo isso que aconteceu no final desta década do século XXI. E a gente observa que é uma crise longa, gente. E como eu já observei nos jornais,
não mostra sinais de parar, gente. E que pode continuar. A gente mostrou aí que matou 5 pessoas, pode aumentar o número de mortos, pode ter mais confrontos, mais bombas voando pelo céu. Eu já observo também pelo que só tenho uma coisa a dizer. Para quem está aqui na capital, Manaus, não é um bom momento para a gente ir ali na Venezuela. A gente pode chegar até a cidade de Boa Vista, ali em Roraima, tá bom? Dá um salve para minha prima Sofia que tá lá. E que também tem a fronteira Pacaraima com a Venezuela, né? Que tá fechada aí já há um bom tempo. E os venezuelanos vêm migrando por ali e entram no Brasil através do estado de Roraima, né, gente? O ano tá quente pros venezuelanos e triste, né? Afetando até aí jogos de futebol, né? Que acontece aí pelas competições promovidas pela Conmebol, Copa Sul-Americana, Libertadores. Falar nisso, né? O Atlético Mineiro vai viajar pra Zamora, né? Na Venezuela. Agora, nessa próxima semana, vai jogar um jogo lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Para ver se acontecer alguma coisa, né? O jogo pode não acontecer, né? Sabe que tudo acontece numa só semana, né, gente? Mas semana que vem nas notícias esportivas a gente vai estar destacando se aconteceu ou não, ok? Então, senhoras e senhores, esta aqui são as notícias do Brasil e do mundo. Tudo que aconteceu essa semana, a gente já fez aqui uma super resenha de tudo que aconteceu na Venezuela. Foi muito quente a semana. E agora vamos para os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então, vamos lá. Atenção, VTs especiais. Epa! Muito bom! Então, acabamos de ver aí as notícias do Brasil e do mundo. Tudo que foi destaque nesta semana. Semana quente aí, principalmente para os venezuelanos aí. Acabamos de ver aí tudo que aconteceu, né, gente? Semana de transição do mês de abril para o início de maio de 2019, ok? E agora, a partir aqui do segundo bloco, vamos para os resultados das loterias, ok? Então, pegue seu bilhete aí que vamos destacar aqui os resultados das loterias, ok? Vamos começar aqui com exatamente o nosso primeiro jogo aqui. A produção já vai girar aqui. A Mega Sena. A Mega Sena tá aqui. É o concurso 2147. Já pode colocar em tela cheia. A gente estava acumulado em mais de 100 milhões a Mega Sena aqui neste sorteio. Então, vamos ver aqui os números do sorteio 2147. Realizado dia 2 de maio. Os números foram 17, 19, 37, 41, 42 e 49. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 366 apostas acertaram 5 e vão levar para casa R$ 28.739,81. 28.045 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 535,81, ok? Acumulou, gente, mais de 100 milhões, quase 150 milhões aí o próximo sorteio. Pode apostar, um dia a sorte vai vir, ok? Vamos agora para a Quina, concurso 4.964, realizado dia 2 de maio. Os números foram 13, 46, 50, 61, 72. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 87 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 7.331,28. 6.584 apostas acertaram 3 e vão levar R$ 154,67. 178.351 apostas acertaram 2 e vão levar R$ 2,95, ok? Vamos agora para o próximo jogo aqui, a Dupla Sena. Dupla Sena, concurso 1930, realizado dia 2 de maio também. Primeiro sorteio, os números foram 01, 15, 19,
25, 39 e 48. Segundo sorteio, os números foram 07, 19, 26, 28, 29 e 50. Tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas. Vamos ver quem fez a quina no primeiro sorteio, 2 apostadores. E vou levar R$ 15.671,30. E no segundo sorteio, 5 apostas. Acertaram e vão levar R$ 5.641,67. Vamos ver quem acertou a quadra nos 2 sorteios. No primeiro sorteio, 374 apostas e vão levar R$ 95,77. E no segundo sorteio, 444 apostas e vou levar R$ 80,67. Quem acertou o terno no primeiro sorteio, 7.957 apostas e vão levar R$ 2,25. E no segundo sorteio, 9.180 apostas e vou levar R$ 1,95, ok? Agora vamos para a Lotomania, concurso 1966, realizado dia 3 de maio. Os números foram 06, 07, 11, 18, 19, 24, 38, 42, 47, 48, 56, 58, 63, 65, 68, 73, 77, 79, 81 e 90. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, mas 7 apostas acertaram 19 e cada uma delas irá levar R$ 32.642,81. 93 apostas fizeram 18 acertos e vou levar R$ 1.535,62. 1.010 apostas acertaram 17 e vão levar R$ 141,39. 6.113 apostas acertaram 16 e vão levar R$ 23,36. 26.504 apostas acertaram 15 e vão levar R$ 5,38. E quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta, não realizou nenhum acerto, ok? Vamos agora para a Loto Fácil, concurso 1809, realizado dia 3 de maio. Os números foram 01, 02, 04, 05, 06, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 25. 4 apostas acertaram 15 números e vão levar R$ 397.498,81. 290 apostas acertaram 14 e vão levar R$ 1.687 redondos. R$ 1.687. 10.557 apostas acertaram 13 e vão levar R$ 20 para casa. 143.474 apostas acertaram 12 e vão levar R$ 8 para casa. E 768.277 apostas acertaram 11 e vão levar R$ 4 para casa, ok? E agora, para a gente fechar aqui os resultados das loterias, vamos encerrar aqui os resultados das loterias com o dia de sorte. Concurso 145, realizado no dia 2 de maio. Os números foram 02, 03, 06, 10, 11, 13 e 15. Um apostador sozinho acertou as 7 dezenas e vai levar para casa R$ 254.815,69. 55 apostas acertaram 6 dezenas e vão levar R$ 1.985,81.
2.058. 2.057 apostas, acertaram 5 e vão levar R$20 para casa. 25.557 apostas, acertaram 4 e vão levar R$4 para casa. E quem apenas apostou mês de sorte, mas apostaram o mês de dezembro, quem apostou o mês de dezembro ao mês de sorte, acertaram 65.245 apostas e vão levar cada uma delas R$2 para casa apenas, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias, ok? Então, já retorna aqui para mim. Muito bom. Então, tá aí, ó. Resultado das loterias, tudo perfeito, tudo na boa, ok? Então, senhoras e senhores, quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir. A Mega Sena acumulou aí de novo, então vai vir aí prêmio milionário aí, o maior de 2019 já registrado aí, acumulado na Mega Sena, ok? Show de bola. Então, senhoras e senhores, por hoje loterias é isso, ok? E agora vamos para a parte final do programa, vamos para os salves no final do programa, ok? Então vai aparecer a tela aí do meu aparelho celular. Pip. Muito bom. Vamos começar aqui, já dando um salve aqui pro meu tio Francialha aí de Taquatiara. Publicou aqui sobre o filme Os Vingadores Ultimato, que deve concorrer o Oscar aí de melhor filme. Show de bola. Muito bom, gente. Vamos descendo aqui. O meu feed de notícias aqui do meu Facebook, né, gente? Dá um salve aqui pra minha prima Amável também. Algumas notícias esportivas aqui, algumas notícias do Santos aqui, que teve uma estreia boa no Campeonato Brasileiro aí. E vamos descendo mais aqui, o Vasco, né? Tava falando aqui do Vasco, que teve uma estreia muito ruim. 2 derrotas, né? Nem se compara com a do Santos, né? Vamos vendo outras coisas aqui também, o que marcou todos os grandes fatos que marcou esta semana aqui, esses primeiros dias de maio aqui, tudo que rolou na política brasileira, tudo que rolou aqui no mundo esportivo, que a gente também estava falando aqui do Vasco. O Vasco vai fazer o jogo da terceira rodada dele aqui em Manaus contra o Corinthians, aí teve aqui uns boatos que aconteceu, na verdade, na chegada deles aqui no aeroporto de Manaus, um jogador do Vasco deu um soco num torcedor, o Iago Pikachu, o Pokémon, logo. Que situação. Aí estavam falando aqui, noticiando. Tivemos até aqui algumas notícias sobre alguém que estava na condicional lá no Rio de Janeiro, que estava aparecendo na televisão. E deu o que falar. Que coisa. Aí estavam falando aqui coisas de remédio. Algumas notícias boas aqui do Santos. E só, né, gente? E agora estamos aqui, ó, vendo aqui eu fiz um monte de postagens novas de aviões esta semana, ó, aqui, ó. Tudo lá no meu Facebook. Aqui a minha tia Francineia publicou aqui meu primo Kevin praticando desenho no computador. Show de bola, muito bom. Parabéns ao meu primo Kevin. Sendo aí um futuro artista também da família, né? Um grande estilista, que nem eu mesmo, Felipe Aquino, aqui, que eu faço esses registros aeronáuticos aqui. Show de bola, né? Parabéns. E agora aqui, ó, meu programa da semana passada, na íntegra aqui, ó. Tudo que a gente exibiu na semana passada aqui no programa do Felipe Aquino. Foi quase 2 horas de programa, não foi, produção? Isso mesmo. Muito bom, e agora estamos no meu Instagram. Olha só, no meu Instagram aqui, meu tio Francialho publicou aqui umas fotos aí, indo assistir o filme dos Vingadores, aí Itacoatiara, né? Show de bola, tem cinema lá em Itacoatiara também, né? Vamos descendo mais aqui o meu feed aqui do Instagram, aqui, a gente viu ali TV A Crítica, vendo aqui algumas notícias do mundo esportivo aqui, tudo que rolou. Olha só, gente, alguns jornalistas globais interessantes aqui de alto nível postam aí notícias do time do Vasco, notícias do Peñarol lá de Montevidéu, que vai ter desafio aí para a próxima semana, que a gente vai estar destacando aqui no programa do Felipe aqui na semana que vem, vai ver só.
E isso vai valer também para o seu Flamengo, que vai estar nessa disputa. Mas antes disso, acabamos de ver ali, vai enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. E claramente, semana que vem é destaque aqui no PFA, tá? Vamos continuar vendo outras coisas aqui, ó. Algumas degustações aqui, pão bisnaguinha, notícias do Botafogo aqui, sobre homenagem também para Bete Carvalho, que morreu esta semana. A madrinha do samba, é lógico, né? O time de coração dela era o Botafogo. O Botafogo, no jogo do Brasileirão desta semana, ele fez uma super homenagem. Uma homenagem para ela. E precisou ver, né, gente? Muito bom, então vamos descendo mais aqui, ó. Estamos vendo mais algumas postagens aqui. Muito bom, gente. Nosso Instagram. Show de bola, né? É muita coisa aqui, algumas postagens. Postagens de destaque esta semana aqui, ó. No desportivo. A política brasileira, né? E agora eu vou ver aqui os meus status aqui, da salve pra minha Thalita Macedo, Cléo Pinheiro, meu tio Yali aqui fazendo registro pro Itacultura, o portal lá de Itacoatiara. Olha aqui a agressão lá do jogador do Vasco da Gama, bateu no torcedor, a jornalista Leilane Nelbart. Aí na Globo News, a Natália Nascimento na TV A Crítica, algumas notícias fortes aqui que a gente observa aqui no portal da Holanda. Flamengo aqui divulgando aqui nota para espantar crises. Flamengo tava, olha aqui, como eu disse, os torcedores ficaram bravos com a nota. Que situação. Até o João Lucas aqui falou. Não posso falar isso aqui, tá, gente? É censura. Vamos continuar então aqui. Vamos continuar. Tem muita coisa aqui, né, gente? Vamos observando aqui algumas capas. E aqui a minha linha do tempo do meu Instagram aqui, ó. Vendo aqui as postagens de avião que eu fiz ao decorrer desta semana. Show de bola, olha só. Postagens novas. Tudo que eu fiz, olha só, magnífica. McDonnell Douglas MD-83, Airbus A319 da American Airlines, Boeing 747 da Atlas Albin, todo branco, Boeing 737 da Azul. Olha lá, uma grande galeria de fotos aqui no meu Instagram, né? Show de bola, Marcelo Cosmes, show de bola aí na Globo News. Estamos agora no meu WhatsApp, e aqui no meu WhatsApp, no meu grupo de aviação, dá um salve para meus amigos Otávio Augusto, Rick Souza, André Moraes, Arva Albano, Danilo, meu amigo Danilo que mora em Recife, recebeu até uma encomenda nova esta semana, um avião novo aí que ele mesmo pediu, show de bola, né? A Airbus A330 Neo da Azul aí tá para chegar na companhia. A gente destacou nas notícias do Brasil e do mundo sobre a situação da Avianca, que não tá nada boa, né? Vamos aqui no meu grupo Família Boa. Salve para minha mãe Valdes Aquino, minha tia Cleia, minha tia Francilene, minha prima Priscila. No meu grupo Família Santos e Silva aqui, salve para minha tia Francineire Abelô, minha prima Vitória, minha prima Marília, meu tio Francisco, o Chico, minha tia Fabrícia, meu primo JP aqui, olha aqui, ajudando o pai, pô, já aprendendo aí a pegar na vassoura, né? Que coisa, né? Salve Júnior Gomes, meu primo Henrique Aquino aí de Manacapuru, show de bola, né, gente? Tudo na boa por aqui, mais alguns grupos de aviação aqui, Daniel Vieira, meus amigos Pedro, minha prima Sofia, como eu já falei, em Boa Vista, meu amigo Wagner de São Luís no Maranhão, Clarice aqui de Manaus, Helene Sena também aí de Roraima, meu amigo Pedro aqui de Manaus, minha prima Priscila, Leonardo, meus colegas Riquelme, Diego Santos, show de bola, ok? E agora pra gente fechar aqui, vamos pro meu YouTube, porque no meu YouTube chegou vídeos novos esta semana. Além de ter chegado uma magnífica maratona de aviões no meu canal Felipe Aquino Plus. Olha só aqui, ó. Novos vídeos no meu canal Felipe Aquino Plus. Show de bola, gente. Toda a maratona que aconteceu aqui no movimento aéreo durante o mês de abril de 2019. Olha só aqui, ó.
Os aviões passando, registros interessantes. Olha só, coisas boas, tops. Show, né, gente? Não tem como a gente deixar de assistir. Opa, deu erro aqui nesse aqui, mas eu vou aparecer aqui de novo. Tá aqui, ó. Boeing 747 Albino, que veio aqui em Manaus no início do mês de abril. Muito bom, gente. Olha só aqui, ó. A 330 da Avianca Cargo. Olha lá, pousando na 29. Registros muito bons. Boeing 747 da Cargolux, com aquela pintura especial. Olha aqui, ó. Magnífico, gente, ó. Cutaway Livery, né? Muito bom. E aqui o Boeing 737-500 da Sideral, olha aqui, ó. Show de bola, olha isso. Registros bons, tudo disponível no meu canal Felipe Aquino Plus, ok? E agora, para fechar mesmo aqui, meu canal Programa do Felipe Aquino, onde está com o programa da íntegra da semana passada. Olha aqui, ó. Todo o programa na íntegra. Você acompanha tudinho lá, sem interrupções, ok? Show de bola, ok? Muito bom, gente. Muito obrigado pela audiência. Mais um programa gravado aqui. Tudo na boa, ok? Então, tá aí. Mais um para a lista, mais um para os Trend Topics, ok? Então, senhoras e senhores, vai retornar aqui para mim. Espera um pouco. Pip! Muito bom, gente. Então, chegamos aqui. Chegamos ao fim de mais um programa do Felipe Aquino. Então, muito obrigado pela audiência. E estamos começando o mês de maio, quinto mês. Temos aí mais 3 sábados pela frente, 11 de maio, 18 de maio e 25 de maio. Aí vamos aí já indo para a metade do ano. Esse ano tá correndo, gente. Correndo muito, né? Que coisa, né? E o cenário continua o mesmo. Esse cenário aqui 2017 atual, né? Já partindo aí pro seu segundo ano, né, gente? Seu segundo ano desse cenário aqui, ok? Com essa pintura nova, com essas prateleiras, com esses figurantes bons aqui, com essa minha televisão aqui. Só fazendo feitos bons por aqui, ok? Muito bom, atingimos o tempo. Então, senhoras e senhores, tenham todos uma boa noite. E este foi o nosso programa. A gente se vê na semana que vem. Tchau! Paperback Rock.